Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, no versículo 9. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita. Se não desanimarmos, ou em alguma versão diz, se não desfalecermos, não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo, ou no tempo determinado, nós iremos colher. Eu quero falar sobre o cansaço, mas não um cansaço físico, um cansaço da alma. Quando nós falamos de cansaço, esse cansaço pode ter muitos sinônimos. O cansaço, ele pode ser um desencorajamento, o cansaço pode ser um desânimo. E se nós não cuidarmos desses sintomas, eles podem tomar conta da nossa vida. E no final, irmãos, nós podemos nos desanimar ao ponto que esse desânimo invada a nossa vida. Por isso nós temos que cuidar, para que esse cansaço não tome proporção grande na nossa alma. Em que contexto esse texto Paulo está falando? Paulo está dizendo que chega uma hora determinada na nossa vida que a nossa alma se cansa. Tem momentos na nossa vida que a nossa alma se cansa e ela quer ficar prostrada. Chega uma hora na nossa vida que tudo que você quer é ficar parado e não fazer nada. Chega uma hora na nossa vida que as energias, elas são enfraquecidas, você perde a força. As coisas começam a acontecer à sua volta, mas você continua indiferente a elas. E quando o cansaço vem? Geralmente, o cansaço vem depois de batalhas muito longas, de lutas muito longas. Você está muito tempo lutando, esperando um milagre, e o milagre, por ele estar dentro de um processo e ele demorar, a sua alma começa a ficar cansada. E ela fica cansada como? A sua alma fica cansada quando você entra numa libertação, por exemplo, de um filho. Tem muitos pais que estão clamando por uma libertação no filho e por não ver esse agir, a alma, a tendência é ela se cansar, a desanimar e ouvir voz dizendo não tem jeito, nada vai mudar. Ou talvez a conversão de um cônjuge, o cansaço quer invadir a alma, a restauração de um casamento, a libertação de uma área na sua casa que precisa que aconteça, a libertação financeira, batalhas que nós travamos, que a igreja trava, para que haja uma mudança e muitas vezes está num processo. A tendência é que esse cansaço venha sobre nós, esse desânimo venha sobre nós, principalmente quando você não visualiza aquilo porque você tem tanto clamado, você tem feito muito esforço, você tem jejuado, tem feito a coisa certa, você tem feito bem, feito de forma certa, mas a colheita demora a vir. Então o cansaço ele vem. O cansaço, queridos, é algo que vem para todos nós. Ninguém está livre desse sentimento. Observe que o apóstolo Paulo não diz para não cansarmos. O apóstolo Paulo não diz, eu estou surpreso que você está cansado. Não. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que o cansaço virá para todos. Mas ele diz para nós, supere, vença isso. O que a palavra de Deus está dizendo, olha, existe um ambiente em Deus que você pode vencer isso. Vença o cansaço, supere isso, se esforce para não dar lugar
a esses sentimentos. O cansaço da alma é diferente do cansaço físico. O cansaço físico não tem jeito. Nós temos que repousar, nós temos que descansar. Eu sempre falo isso, eu sempre ensino isso. O cansaço físico, você precisa de descanso, você precisa de uma boa noite de descanso. Você precisa repor as suas energias. Mas o cansaço da alma não. O cansaço da alma não tem jeito. Você tem que lutar para ele não tomar conta da sua vida. O cansaço da alma, você precisa lutar com palavras em ambientes espirituais para que ele não invada a sua alma ao ponto de você desfalecer. Porque se você não lutar, você vai parar, você vai desanimar, você vai desistir. E nós somos tentados a entrar nesse ambiente do cansaço. E sabe por que nós somos tentados? Porque nós, às vezes, semeamos em vidas. E essas vidas, elas não são transformadas. Porque, às vezes, nós podemos deixar esses sentimentos invadir os nossos corações por não ver as coisas acontecerem. Os sentimentos humanos, eles falam assim, para com tudo. O sentimento humano, ele vai falar à sua alma, não vale a pena mais você ficar lutando. Não vale a pena mais você batalhar. Não vale a pena. Mas o Senhor me trouxe aqui nessa manhã para trazer essa palavra, porque eu senti no meu espírito que tem muitas pessoas que estão me ouvindo agora, que estão cansadas. Não cansadas fisicamente, mas espiritualmente. O desgaste das batalhas tem levado esse cansaço na alma. E muitas vezes feito com que você pense, não tem mais jeito. Não vale a pena. E o Senhor me trouxe aqui para dizer, não pare. Não pare. Não tire a sua mão. A última palavra sempre virá de Deus. Não se canse de fazer o bem. Continue semeando na vida de pessoas. Continue lutando, travando o bom combate da fé. Você precisa confiar em Deus. Você precisa esperar que essa colheita ela virá. No tempo certo virá. Porque ela não chegou ainda, pastor, na minha vida, porque não chegou o tempo certo. O que a palavra de Deus diz, não nos cansemos de fazer o bem. Não se canse de fazer o bem. Paulo está dizendo que você não vai se cansar. Ele está dizendo para você não se cansar de fazer o bem. Porque ao tempo certo, nós ceifaremos, nós iremos colher, se não desfalecermos, se não desanimarmos, se não tirarmos os nossos olhos do foco, se não deixarmos com que o desânimo invada a nossa alma, nós temos a convicção que iremos colher. Aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. Se não chegou ainda a sua vitória, é porque não chegou o tempo certo. Mas não pare de lutar, não pare de guerrear, não pare de combater, continue. Não permita que o cansaço da alma invada o seu coração, ao ponto de você tirar as suas mãos daquilo que você tem tanto orado e pedido ao Senhor, ao ponto de você desanimar e desistir de pessoas, desistir da transformação na vida do seu cônjuge, desistir da mudança, da transformação na vida do seu filho, da sua filha, desistir da mudança, da transformação do ambiente na sua casa. Não desista, Deus, Ele está trabalhando. E no tempo certo, a colheita virá. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor guarde a sua vida. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita
paz. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.